posso usar? Já? Ok. Estou nervosa, gente. Vocês são a minha igreja, eu posso dizer que eu estou nervosa. Não é fácil. Porque sempre que eu estou a estudar para ensinar ou para pregar, eu tenho essa convicção que Deus está a falar comigo. E de uma forma muito profunda, querendo fazer algo diferente na minha vida. Então, o que eu vou partilhar aqui é o que eu tenho ouvido de Deus relativamente a mim, em primeiro lugar. Isso não é só um clichê, mas é verdade mesmo. Eu não cheguei lá ainda, posso dizer para vocês, mas estou a caminhar, eu quero caminhar, eu desejo profundamente caminhar e chegar lá. Nós lemos um texto em Hebreus, de 1 a 4, e eu gostaria de lê-lo numa outra versão. Eu sei que é um texto que nós temos usado esse mês aqui, enquanto estamos a falar de espiritualidade. Então, algumas coisas que eu vou dizer aqui pode ser que seja uma repetição ou algo parecido com o que nós já ouvimos, mas isso também não é mal, né? Porque nós estamos a aprender isso, e as mensagens desse mês têm um conteúdo relativo à espiritualidade, a um aprofundar da espiritualidade, né? E o texto é uma paráfrase que eu vou ler da Bíblia a Mensagem, mas que acho que faz todo o sentido quando nós olhamos assim. Diz assim: o melhor a fazer é continuar, livres de acessórios inúteis. Lembram-se das mochilas da semana passada? Livres de acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, no lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Vamos orar. Pai amado, Tu sabes a obra que o Senhor está a fazer em cada um de nós, em mim particularmente e na vida de cada um de nós. O Senhor sabe a construção que o Senhor quer fazer. E nessa maratona da vida, oh Pai, nós sabemos que o Senhor mais deseja é uma proximidade conosco e que possamos ter o olhar fixo em Ti. Então ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua voz nesta manhã, entender aquilo que o Senhor está a dizer. Nós acabamos de cantar que Tu és o amante das nossas almas, mas muitas vezes andamos perdidos, Senhor, buscando outros amantes, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a entender o Teu querer e os Teus propósitos como seres que Te amam, pessoas que o Senhor chama pelo nome, pessoas que o Senhor alcançou um dia. Ajuda-nos a olhar para Ti e para o Teu alvo, em nome de Jesus. Amém. A imagem que o autor dá aqui é de uma corrida, né, de uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros, mas é uma corrida de uma maratona. Ontem eu vi a ilustração de maratona, que a primeira maratona que houve chamou-se assim por causa do nome de uma cidade. E a pessoa que fez foi dar a notícia, chegou numa cidade grega, eu não sei todos os detalhes, porque eu não prestei assim completa atenção, mas a pessoa que chegou, a primeira pessoa que correu 42 quilômetros para anunciar que havia uma guerra, a guerra tinha sido ganha. E quando ele chegou, ele desfaleceu, ele morreu, não aguentou, ele morreu de exaustão, né? Então, por isso que se chama maratona, tem a ver com o nome de uma cidade. 42 quilômetros de corrida, não é uma corrida rápida, né? Quer dizer, os atletas hoje em dia que fazem cada vez mais rápidos, né? Mas nós estamos numa maratona, nós estamos, imagina Cristo como alvo, Jesus como alvo, que é o que o autor diz, Jesus como alvo, e nós correndo junto com Ele essa maratona. A nossa vida é essa maratona. À medida que caminhamos, nós vamos, e o autor diz, livre-se
de pesos extras, né, pecados, parasitas que seguem contigo e que não permite que corra como deve ser. E uma das coisas que numa maratona é preciso mesmo é estar leve, né? Até os equipamentos são mesmo preparados para isso, né? É preciso estar leve, é preciso desfazer de coisas que estão atrapalhando a nossa caminhada. Eu lembro a ilustração e ficou, não sei se ficou para vocês, mas a imagem das mochilas fez muita diferença, porque eu entendo que quantas vezes estou a caminhar e a correr em direção a Cristo, mas cheia de bagagens, né? E hoje nós vamos falar de bagagens que nós levamos que nem percebemos, que tem a ver com os nossos inimigos do coração, aqueles que atacam o nosso coração e impedem que nós sejamos plenos nessa maratona, né? E possamos estar a olhar para Cristo como Ele é. Nós não estamos correndo para o céu, embora nós vamos para o céu, aqueles que se converteram, que realmente se renderam à verdade da cruz, não é? Mas não é o céu a nossa meta. A nossa meta é Jesus. Esse Jesus, que é o Senhor da história, cujo nome está acima de todo nome, esse que é o nosso modelo, esse que é aquele que é o centro, ou deve ser o centro da nossa vida, esse que é aquele que é o nosso discipulador, aquele que nos ensina todas as coisas. Ele é aquele que vai à frente de nós e molda os nossos passos. Esse é o nosso alvo. Muitas vezes nós nos preparamos para ir para o céu, não é? E para ir para o céu, puxa, eu me converti, eu aceitei Jesus, eu amo Jesus, eu faço mais ou menos as coisas como deve fazer, como se deve fazer. E eu me preparo então nesta vida para ter uma vida mais ou menos corriqueira, normal, como toda a gente, porque eu sei que um dia, lá longe, a minha esperança, né, eu vou para o céu. Eu vou viver com Ele. Essa é a promessa, essa é a verdade, né? Nós temos a promessa da eternidade. Mas quando nós colocamos Jesus como alvo, Ele vai moldando cada passo que eu dou. Não é só uma questão de perfeição quando eu estiver no céu, mas é um trabalho transformador do Espírito Santo, do próprio Senhor, Ele mesmo, na minha vida, em cada passo que eu dou. É essa a ideia aqui. Jesus, ele vai à frente e Ele é o modelo, porque Ele realmente tinha um alvo, não é? Diz o autor de Hebreus, Ele tinha um alvo, né? Então Ele passou tudo o que Ele passou por causa desse alvo. Então Ele é o nosso exemplo. Então cada passo que eu dou, ele deve ser moldado em função disso. Ele é o meu modelo, Ele é meu discipulador, Ele é aquele que me cerca, me protege para que eu não caia nos pântanos que estão do lado da minha caminhada. Não é? É Ele, mas se eu tenho os olhos fixos nele, né? Seu nome está acima de todos os nomes. Ele é Salvador, Ele é Redentor, Ele me livra dos meus pecados, desses pecados parasitas, e me livra de mim mesma, porque esse é o problema. Esse é o problema. Muitas vezes nós somos o grande problema. Nós e nossos pensamentos, emoções, sentimentos, julgamentos, que vão entrando na medida que caminhamos e nos roubam o alvo, né? O melhor, diz o autor, vou ler outra vez, é continuar livre de acessórios inúteis. Comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço para manter os olhos em Jesus? Jesus, ele não veio para ensinar uma doutrina, nós sabemos, uma prática, né? Fazemos, como eu já falei aqui, tudo certinho, tudo direitinho, tudo como deve ser, dentro daquilo que eu tenho aprendido. A Bíblia, eu leio a Bíblia em casa, eu oro, eu venho à igreja todo domingo, eu participo até de um grupo familiar, mas falta algo. Eu estou a lutar diariamente com tantas emoções e sentimentos que eu não consigo agarrar e nem controlar, porque à medida que eu deixo esses pensamentos e sentimentos entrar, eles vão entrando e roubando a alegria, o gozo de viver essa caminhada com Cristo e Ele como alvo. Então, Ele não veio, Ele veio para um encontro. Jesus veio para um encontro, o encontro do coração. Onde é que Jesus habita, irmãos?
depois que eu me converto, que eu me rendo a Ele? Onde é que Ele habita? Habita no meu coração. É aqui que Ele habita. Esse é o templo, o lugar onde Ele está. Né? E é um lugar sagrado. Às vezes a gente fala assim, porque a Bíblia diz também que o coração do homem é enganoso. É verdade. Mas o lugar onde o Senhor habita, né, é sagrado. Porque Ele transforma em sagrado. Não porque o meu coração é capaz de ser sagrado sozinho, mas Ele transforma em sagrado. E é nesse lugar onde Ele habita que Ele está à espera do encontro comigo, do encontro do Espírito Santo com o meu espírito. Mas sabe o que eu faço na minha maratona? Sabe o que nós fazemos na nossa maratona? E digam se não é verdade. Nós nos distanciamos do nosso próprio coração. Nós vamos vivendo a vida longe de saber exatamente quem nós somos. Quem sou eu? Quem é a Arlete? Lá no fundo, no mais profundo do ser. Quem é a Arlete? De repente eu sou muita coisa. Mas eu não sou a Arlete verdadeira, ou nós podemos nos tornar uma máscara de nós mesmos. Né? Isso é uma realidade. Nos distanciamos do nosso coração. Há um autor que eu gosto muito e que leio, já li várias vezes, o mesmo livro, inclusive, é Brennan Manning, e ele tem um livro intitulado O Impostor que Vive em Mim. E ele parte do princípio que nós todos temos um impostor aqui dentro, né? Que se mostra, que toda a gente conhece, que toda a gente vê. Mas o verdadeiro eu, o verdadeiro ser interior, esse com quem Jesus se relaciona, ama e deu a sua vida, esse muitas vezes nem eu conheço. Não é uma questão de, ok, eu vou pôr a máscara agora. Não é uma decisão, às vezes nem tem noção do quanto nós estamos distantes de quem nós somos verdadeiramente. E é assim que muitas vezes nós estamos correndo a nossa corrida. As mochilas vão ficando pesadas, não é? Os pesos são tão grandes que nós quase não conseguimos mais ver o alvo. Nós tiramos o alvo da frente e o nosso alvo passa a ser outro. Mas, olhando Jesus como exemplo, a gente vai ver que foram 3 anos só a maratona dele. Tá certo que ele viveu até os 30 anos, mas não se tem muita noção do todo que aconteceu até ali. Mas a sua corrida, a sua maratona, levou 3 anos. E nesses 3 anos o que Jesus fez foi amar profundamente os homens e mulheres que o seguiam, mostrando aos homens que na nossa corrida temos que ter tempo para os afetos e para os relacionamentos. Mas aí é que entra o problema, né? Muitas vezes entra o problema. Por quê? Porque nós somos uma humanidade caída. Nós temos no estudo de liberdade em Cristo, alguma coisa que eu fixei muito bem. Enquanto o homem e a mulher estavam desfrutando o jardim, havia o sentido de significado, de segurança e de aceitação. Depois da queda, o ser humano perdeu tudo isso, porque ali ele era pleno. Depois da queda, o ser humano perdeu isso e passa a vida na sua corrida em busca de significado, segurança e aceitação. É para isso que nós andamos em busca, muitas vezes. Aquilo que me dá significado pode ser tanta coisa. Aceitação, tantas coisas. Aprovação do outro. Já perdi o alvo. Quando o meu alvo são as pessoas, agradar os outros, que os outros me aceitem, me amem, não está errado. Mas quando esse é o alvo da minha vida, eu já estou distante de mim e de um diálogo e do encontro com Jesus dentro do meu coração. Ele quer que eu volte àquele lugar íntimo onde Ele fala comigo. Ele quer que cada um de nós voltemos para aquele lugar íntimo onde Ele fala conosco. Sem descartar os afetos, mas não tendo os afetos como alvo, mas como parceiros de caminhada. Como aqueles que são imperfeitos como eu, como nós, mas que andam comigo para ajudar nessa corrida, que é uma maratona, né?
Jesus fez nesses 3 anos ele fez o bem, ele é o nosso exemplo. Ele fez o bem. E a Bíblia diz muito claramente, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E ele também é o nosso alvo nesse sentido. Né? Quando a gente fala em afetos, voltando só um pouquinho, Jesus tocou o coração daqueles que andaram com ele. Quando ele sentou com eles, ceou com eles à mesa, quando ele partiu o pão, quando ele se relacionou, quando ele dormiu em tendas, muito provavelmente, ou andava com eles em tenda. Quando ele acalmava a tempestade e mostrava que ele estava presente, ele mostrou afetos. Não só milagres, mas afetos, relacionamentos. Não é? Então ele valoriza isso. E depois ele fez o bem. E influenciou. Mas para que eu possa influenciar, eu preciso realmente me encontrar com ele. Eu vejo exemplos, por exemplo, como Maria, a sua própria mãe. O encontro dela com o Espírito Santo se revelando foi transformador, não por causa apenas do que ela cria, claro que a fé dela fez diferença, mas porque ali houve um encontro da alma, um encontro do coração. Marta e Maria, Marta completamente agitada e Maria aos pés do Senhor. Um encontro onde não precisa mais nada, a não ser ouvi-lo e estar com ele. Pedro, quando diz, tu és o Messias, ele não diz por ele mesmo. Ele diz a partir de um encontro revelador do próprio Espírito de Deus ao seu Espírito. Paulo na estrada de Damasco. Às vezes nós estamos indo numa estrada que nós entendemos que é a mais certa. Mas a verdade é que a maratona está lá do outro lado. A nossa maratona. E é preciso haver um encontro do coração. A mulher de Samaria, eu gosto dela. Ali, Jesus tocou o mais profundo do seu ser e revelou quem ela era realmente. E é ali, naquele momento, que ela encontra o Senhor. E aí há uma transformação do coração. Então, para que a maratona seja completa, é preciso esse encontro no teu coração, no meu coração. Jesus terminou a corrida. E nós temos ficado a meio muitas vezes. Ou se não estamos a meio, nós estamos sentados, desistimos. Estamos sedentos de outras coisas. As emoções em nós que nós não ousamos revelar muitas vezes. Há um autor que eu não tive tempo de aprofundar, mas ele fala de 4 inimigos do coração. Um deles é a culpa. Eu estou sempre a dever para alguém. Existe a diferença entre culpa falsa e a culpa que me leva ao arrependimento. É preciso trabalhar isso. Mas muitas vezes eu estou sempre a dever, então eu tenho que fazer. Ira. O outro está sempre a dever para mim. Então ele tem que me dar. Cobiça, né? É quando eu desejo mais do que eu preciso. Nós falamos um pouco disso a semana passada em relação a nos ocupar de tantas coisas que nos desviam. E a cobiça é uma delas. Inveja. Né? O outro tem o que eu não tenho, então Deus é injusto. Eu vivo buscando, eu ou qualquer um de nós, necessidade de aceitação, de amor, de valorização. Eu acho que foi isso que levou o filho pródigo a buscar, em caminhos que não eram os dele, o seu significado, a sua aceitação, a sua segurança. Quando a gente parte do princípio que a casa do Pai é o meu coração, todos nós somos pródigos, porque muitas vezes nós nos distanciamos de nós mesmos e de onde Jesus está. Não é? E vamos em busca de afeto, de aceitação, de valorização. Os inimigos do coração são esses.
Não é que afeto, aceitação e segurança e significado sejam maus. Mas quando eu deixo que esses sentimentos tomem conta do meu coração, a ponto de me afastar do alvo, eu me perdi. E foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Até o ponto dele parar num comer comida de porcos, ou não deixarem ele comer comida de porcos. Há um autor que já foi citado aqui também durante esse mês, que é o Ernowen. Há uma coisa que ele fala aqui que é muito interessante relativamente àquilo que estamos a falar. Deixa eu me achar. Estava marcado, viu, gente? Aqui. És chamado a existir num lugar novo, para além das tuas emoções, paixões e sentimentos. Enquanto viveres rodeado pelas tuas emoções, paixões e sentimentos, continuarás a experimentar a solidão, a inveja, a ira, o ressentimento e a raiva. Porque essas são as respostas mais óbvias à rejeição e ao abandono. Tens que confiar que existe um outro lugar para onde os teus líderes espirituais te querem conduzir e aonde ficarás em segurança. Talvez seja errado pensar neste novo lugar para além das emoções, paixões e sentimentos, porque, como nós estamos a dizer aqui, elas não são negativas, elas não são más em si mesmas. É o que eu faço com elas é que torna-se um problema. Além pode sugerir que esses sentimentos humanos estão ausentes desse local. Não é verdade. Tenta, pelo contrário, pensar nesse lugar como o âmago do seu ser. O teu coração, onde todos os sentimentos humanos se mantêm unidos na verdade. Lugar esse a partir do qual poderá sentir, pensar e agir com verdade. É perfeitamente compreensível que sintas medo deste lugar. Conhece-lo tão mal. Só o viste de relance, foste lá algumas vezes, mas passaste a maior parte da tua vida enredado pelas tuas emoções, paixões e sentimentos. E neles procuraste a paz e a felicidade interiores. Conseguem imaginar o filho pródigo nessa trajetória? A Arlete pródiga, ou qualquer um de nós pródigo. Além do mais, ainda não te capacitaste cabalmente de que este novo local é aquele onde Deus vive e te ampara. Receias que este local onde reside a verdade seja um poço sem fim, onde perderás tudo o que possuis e és. Não tenhas medo. Confia em que o Deus da vida, Jesus, quer abraçar-te e rodear-te da verdadeira segurança. Nesse lugar de encontro com Ele. Então, a nossa maratona é um lugar de encontro. Se nós fôssemos pensar no que Jesus passou, e o autor fala, ele passou tudo porque ele tinha um alvo. Qualquer um de nós já teria desistido. Nasceu fora da sua terra natal, o seu berço foi uma manjedoura. Todas essas circunstâncias, imagine, ou as nossas circunstâncias, têm nos levado a nos afastar muitas vezes do propósito. E já não nos conhecemos, como o autor diz. Ele teve que fugir logo enquanto era bebê. Seus pais tiveram que fugir da crueldade de Herodes. Quando apareceu, foi perseguido, mas não houve falha. Agora, ele conhece essas emoções. Porque a Bíblia diz que ele foi em tudo tentado, porém sem pecado. É a humanidade de Jesus que me dá a capacidade de olhar para ele e acreditar que ele vai à frente, ele é o meu alvo, mas ao mesmo tempo ele tem um encontro marcado comigo dentro do meu coração, para revelar as fragilidades e para me ajudar a olhar com liberdade a vida que ele quer fazer em mim. É só assim que eu consigo chegar ao alvo, senão mais uns passos e eu vou estar cansado outra vez. Eu me lembro bem a nossa experiência, nossa primeira experiência nos Açores.
Eu me lembro que eu fiquei muito exausta, eu estava mesmo à beira do esgotamento. Nós fomos para o Brasil, acho que a igreja sabe, e passamos um tempo de cuidado, de restauração. E eu me lembro que naquela altura eu era vítima. Eu era uma grande, eu já partilhei isso com alguns, eu era uma vítima de tudo. Porque as pessoas tinham me feito mal, o ministério tinha me feito mal, eu tinha perdido muitas coisas, e aqueles sentimentos doídos e reais, porque eram reais, era o que eu sentia, né? E foi preciso um tempo de voltar para Jesus e olhar para Ele e começar a sondar o meu próprio coração para poder entender que os inimigos do meu coração, aqueles que estavam me cercando, estavam a mentir para mim. Porque a verdade é que era o meu olhar, a partir da minha posição de vítima, que estava a me fazer ver as pessoas, as circunstâncias da minha vida daquela forma. Não é? Foi preciso um reencontro com Jesus. Mas não um reencontro acusador, porque o Espírito Santo, ele é doce demais. Ele te encontra. E eu gosto de pensar que nós, como corpo, nosso corpo tem os 5 sentidos, né? E é tão perfeito saber que os 5 sentidos nos aproximam, né? De todas as formas. E quando nós nos encontramos com Jesus aqui dentro, Ele usa os 5 sentidos espirituais, os mesmos, para poder tocar também e transformar. Então, quando Ele diz assim, olha, eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir eu vou cear, Ele tem um banquete, né? Para que nós possamos aproveitar, né? Quando Ele fala que há um aroma, o bom perfume de Cristo exala na presença dEle. E exala de nós também, quando nós estamos na presença dEle. O tato, o toque, quem sente o Espírito de Deus perto, não só eu e o Espírito, mas eu e o meu irmão. Porque Ele fala comigo através do meu irmão. Então Ele me toca. E por aí vai. Nós podemos experimentar os 5 sentidos espirituais quando nós nos reencontramos com o Senhor. Nós só vamos conseguir terminar a nossa maratona. Nós só vamos conseguir chegar lá se nós reencontrarmos com Ele no coração. Há muitos inimigos ao nosso redor dizendo não. Os meus anseios, os meus medos, a história da minha vida, a forma como a minha vida foi moldada, a minha personalidade foi moldada, o meu querer, os meus desejos, todos humanos. Não é? Há muita coisa que está a dizer não. Eu andei culpada durante muito tempo. Esse é um dos inimigos que eu andei sempre. Eu sempre estou a dever alguma coisa para alguém. Graças a Deus, Ele já tem me ensinado nessa caminhada. Mas eu sempre andei. Foi preciso olhar para a minha história e para a minha vida para poder entender e ter esse reencontro com Ele. Curador, transformador. Então Jesus nessa caminhada é aquele que cura. É aquele que toca a tua alma. É aquele que transforma o teu coração. Só assim nós vamos poder receber essa injeção de adrenalina na alma. Só assim nós vamos poder realmente viver a plenitude do que é ser um crente nessa maratona. Agora eu vou dizer para vocês, é um processo. Não vai acabar. Eu posso caminhar uma boa jornada. Vai chegar um momento que talvez eu recue um bocado. Isso acontece com todos nós. Mas a verdade é que quando eu sei, e isso está vincado no meu coração, que Jesus é o alvo, Ele é o exemplo, e não as circunstâncias que me rodeiam, eu venço. Ele vence por mim, aliás. Ele vence por mim. Só assim eu vou poder experimentar essa injeção de adrenalina. E a adrenalina nós sabemos o que faz, né? Um corredor, ele precisa da adrenalina para chegar lá. Para chegar lá. É a adrenalina muitas vezes que está a mover a capacidade, porque a exaustão talvez já tenha chegado.
mas Ele é a adrenalina da nossa alma. Amém? Que assim seja. Amém. Nós tínhamos um vídeo para passar, mas não vai dar, né? Não? Tá. Então, Klaus, por favor.